A paz, igreja, tudo bem? É bom estar aqui de volta. Eu agradeço a Deus, essa igreja, essa liderança pela oportunidade, porque é com muito temor que eu subo aqui. E eu falei assim com Deus: oh Deus, é dezembro, me deixa eu pregar uma palavra sobre Natal. Ô gente, para que eu falei isso? Ele falou assim: você vai pregar Ezequiel 37. O vale de ossos secos. Gente, vocês acreditam nisso? Então vamos lá, né? Vamos. Levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Tu o sabes. Os ossos. E eu disse: Senhor, tu o sabes. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que entrarei entrar em vós espíritos e vivereis, e porei nervos sobre vocês, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós tendereis pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dizeis ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e em pé se formou um grande exército. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, pela revelação dela. Meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem sobre a minha vida como o Senhor foi naquele dia com Ezequiel. Meu Deus, para que eu possa passar na íntegra aquilo que o Senhor falou comigo. Deus, eu te peço agora controle emocional. Meu Deus, eu te peço agora que em nome de Jesus, toma a minha vida e a minha boca, Senhor, para entregar aquilo que o Senhor me disse, em nome de Jesus. Amém, queridos? Como eu disse, queridos, Ezequiel é levantado no momento onde a nação de Israel havia sido alertada anos e anos, que eles voltassem para o Senhor, voltasse a sua fé para
o Senhor. Deus enviou outro profeta, enviou Jeremias. Gente, e foram 40 anos avisando, alertando o povo, volte para o Senhor. E sabe o que eles faziam? Eles zombavam dos profetas, zombavam da palavra e se desviaram. E iam, queridos, louvar, iam exaltar outros deuses, deuses pagãos. E Deus manda alerta. E aqui, queridos, no capítulo 37, o povo já tinha sido levado cativo. Esse aqui é o cativeiro babilônico. E se você quer saber detalhes do que foi isso, do que aconteceu quando esse cativeiro se deu, quando Nabucodonosor entra em Jerusalém e queima tudo, você começa a ler o livro de 2 Crônicas, porque lá, queridos, dá com detalhes o terror que foi aquele dia em Judá, em Jerusalém. Os muros foram queimados, os velhos, queridos, foram mortos à espada dentro do templo. Os jovens que podiam ser usados foram levados cativo para trabalhar no palácio. As donzelas não foram poupadas. Sabe o que isso quer dizer? Foram abusadas. Regras e cercos guerras tinham regras. E naquele dia ele não poupou ninguém. As mulheres, as virgens não podiam ser tocadas em tempos de guerra e de cerco. Ele não respeitou. A dor foi tanta, queridos. Você imagina? Se você quer saber ainda mais como que as emoções daquele povo que havia sido alertado ficou, pega o Salmo 137. Porque ali, queridos, é um raio-x da emoção de Israel quando está sendo levado cativo. Diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, enquanto os nossos opressores, aqueles que nos levavam cativo, diziam: cante-nos uma canção. E nós dizíamos: como entoaremos canções? Estamos em terra estrangeira, já dependuramos as nossas harpas. Ó Sião, nunca mais a gente vai te ver. Não era só cativeiro físico, não. O povo entrou em um cativeiro emocional. Eu não sei você, eu fiquei 13 anos sem ver o Brasil, sem ir ao Brasil. E era grande a lágrima. Imagina a esperança daquele povo. Eles pensavam que nunca mais eles viriam Sião. E não era isso que Deus havia falado. Deus disse que se eles não consertassem, Deus iria levá-los. Mas Deus, o inimigo, iria levá-los. E Deus iria trazê-los. Mas a esperança deles, queridos, estava tão vazia, que mesmo diante de promessa, ali naquele momento, sabe por quê? Porque quando eles falavam, canta uma canção, queridos, eles eram conhecidos como um povo festivo, como um povo do louvor, como o povo da alegria. Então eles estavam zombando deles. Gente, nunca houve tanta humilhação sobre a nação como naquele dia. Só para quem tinha promessa, queridos, eles podiam ter dado uma lição no inimigo e dizer assim: nós vamos cantar, nós vamos dançar, porque é uma promessa sobre a nossa vida, de que vocês vão nos levar, mas o Deus vai nos trazer. Eles perderam uma grande oportunidade. Mas a fé estava tão fria, que eles não conseguiam exercer a promessa que Deus tinha falado sobre a vida deles. E aqui, queridos, Ezequiel, esse jovem que Deus levanta, está nessa visão aqui, e eu amo essa visão, porque nessa visão ela é completíssima. Deus mostra para Ezequiel como o povo esteve, como o povo está, e o que ele tem para o povo, como que o povo vai ficar se voltar para ele. Porque é um vale de ossos sequíssimos. Deixa eu abrir um parênteses aqui e te explicar uma coisa. Deus não deu uma visão de um cemitério com sepulturas bem arrumadas. Deus dá para Ezequiel uma visão de ossos por cima da superfície. Sabe o que isso quer dizer? Que aqueles corpos foram julgados ali. Vieram animais, comeram eles, veio o sol, foi abatendo e até que eles se transformaram em osso. Agora deixa eu falar uma coisa com você. Se você conhece a cultura deles, do povo de Deus, do povo de Israel,
do povo lá do Oriente, você sabe que essa questão de sepultamento é muito séria e é muito importante para eles. Aqui, Deus está mostrando para Ezequiel o que era o intento do inimigo. Quando você não enterrava corpos, queridos, você estava dizendo: nós não só vamos matar, nós não só tiramos a vida, mas nós vamos exterminar a memória deste povo. O intento do inimigo era dissipar a memória de Israel, era acabar com eles como povo, como nação, e a memória, por isso que não havia túmulo. Ossos. E essa é uma realidade que você sabe, tão séria, a questão dos ossos, de ser sepultado, porque sepultura fala de memória, que Daniel, queridos, o argumento que ele usou diante do rei, quando o rei pergunta para ele: Daniel, por que você está triste? Sabe qual é o argumento que ele usa? Como estarei eu alegre se a cidade do sepulcro dos meus pais estão assoladas? Essa era uma questão, queridos, muito importante para eles. José, queridos, essa questão de osso é tão importante, de sepultamento é tão importante para eles, que José, lá em Gênesis, no capítulo 50, se não me falha a memória, o capítulo tenho certeza que é 50, o versículo 23 ou 25, ele dá uma direção para o povo que está lá no outro cativeiro que foi o Egito. Ele fala assim: olha, nós estamos aqui, mas quando eu morrer, Deus vai tirar vocês daqui um dia. Há uma promessa: vocês levam os meus ossos para Canaã, não deixem os meus ossos aqui. Sabe por quê? Porque José não queria que a memória dele tivesse sido de alguém que terminou no Egito. Ele entendeu, queridos, que com o vale, com o cativeiro, porque ele passou em vales profundos lá no Egito. Ele foi para a prisão também. Só que ele entendeu uma coisa: no Egito ele não terminou os dias dele em prisão e nem em vales, não, de acusação, não. Ele terminou no melhor momento como governador do Egito. O que José entendeu era o seguinte: aqui tudo passa, os vales, os cativeiros, mas o sucesso também passa. Existe uma promessa. Eu não quero ser lembrado como alguém que terminou, que o final foi Egito. Existe uma Canaã, que dá uma promessa de Canaã para mim. Leva os meus ossos para lá. Igreja do Senhor Jesus, eu não sei se você está no vale, se você está aprisionado, ou se você está vivendo um momento de sucesso, mas de uma coisa eu digo: existe uma Canaã esperando por nós. O Egito representa essa vida, e com os vales, e com os cativeiros, e com o sucesso, eu quero te dizer, vai passar. Era isso que os ossos representavam aqui. Aí, queridos, Ezequiel vê esse vale de ossos sequíssimos, e ele começa assim. Só nessa frase a gente podia ficar um mês aqui pregando. E a mão do Senhor veio sobre mim. Gente, eu já conheci gente nessa vida que teve muito sucesso e era muito pouco inteligente. Tô te falando sério. Eu conheço gente que está rompendo. Eu não estou falando só financeiramente, não. Em todas as áreas da vida. E não são pessoas muito equilibradas, não. Estou falando sério. Sabe o que eu vejo na vida de pessoas assim? A mão de Deus. Quando a mão de Deus está sobre alguém, quando a mão de Deus está sobre alguém, oh, gente, a gente rompe em qualquer lugar. A gente sobressai em lugares onde outros que eram muito mais inteligentes, tinham muito mais diploma do que a gente, não conseguem sobressair. Sabe por quê? Pelo poder da mão de Deus. Ah, queridos, se a gente entendesse isso, você estaria colocando a mão na sua cabeça e dizendo: vem, Senhor, estenda
Vem, Senhor, estende a tua mão. Porque quem tem a mão de Deus a favor dele, não há vale, não há cativeiro de segurança máxima que não possa abrir pelo poder da mão de Deus. Essa era a realidade do povo. Um vale de ossos sequíssimos. Gente, eu falei, Senhor, me explica uma coisa. Como que eles chegaram a esse ponto? Porque era muita gente que se desviou. E foram muitos poucos que permaneceram firmes. Como que uma nação inteira perverte desse jeito? E o Espírito Santo falou comigo: olha, um problema nacional, ele não começa como um problema, ele não dá origem como um problema nacional. Um problema comunitário, um problema social, ele não dá origem como um problema comunitário, social. Ele eleva a este ponto e se torna um problema nacional, e se torna um problema social, e se torna um problema comunitário, um problema familiar. Ele não nasce, ele não surge como um problema familiar, ele se torna um problema familiar. E eu falei, então como? Um indivíduo. Tudo começa em um indivíduo. Um indivíduo machucado, um indivíduo ferido, um indivíduo desviado das mãos de Deus, ele pode atingir uma comunidade, um estado, uma nação. Mas tem uma boa notícia: um indivíduo sarado, um indivíduo curado também pode revolucionar uma cidade, um cape, um estado, uma nação. E a prova disso, queridos, foi Abraão. No capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra distante que eu te mostrarei. Ser tu uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti será bendita todas as famílias da terra. Um homem abençoado, abençoando a humanidade. Foi assim com Samaria. Quando Jesus muda a agenda dele, gerando uma necessidade e dizendo: é necessário passar por Samaria por causa de uma mulher. Por causa de uma mulher que está em cativeiro emocional. 5 maridos. No 6º, que não era dela. Eu não manteria essa mulher nunca na minha roda de amigas, porque eu tenho marido. E ela deve ter alguma coisa de muito interessante. Não é possível. Mas sabe, gente, Jesus muda a agenda dele por causa dessa mulher. Essa mulher tem um encontro com o 7º homem, e o vale e o cativeiro emocional dela é rompido. E porque uma mulher é liberta, Samaria recebe a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui Deus chama Ezequiel de filho do homem. Essa é uma expressão comum, sabe para quê? Pessoas comuns. Não tem desculpa não. Deus quer usar pessoas comuns como nós. Ele quer nos abençoar para que outros sejam abençoados através de nós. Aleluia, gente. Colocaram já o título. Agora que eu lembrei do título, tá? Um vale de ossos secos. Visão, voz e vento. Amém, queridos? Então Deus tem uma palavra para nós, não só como igreja, não só como família, não só como estado, mas como nação, como igreja, para fazer isso, para romper desse jeito. Segundo tópico, queridos, depois que a mão de Deus vem sobre Ezequiel, diz assim: e o Espírito me fez andar. O Espírito me fez andar. Ele não quis andar. Ele não teve força para andar. Ele não sentiu de andar. O Espírito fez ele andar. A mão de Deus fez ele andar. Eu não sei você, mas já houve vales na minha vida que os ossos eram tão secos que, se não fosse a mão de Deus, eu não tinha força para levantar da cama. Queridos, não há vale que a mão de Deus, não há vale profundo que a mão de Deus não possa nos tirar. Não há montanha alta, querido, que a mão de Deus não possa nos ajudar a escalar.
Não há cativeiro de segurança máxima, queridos, que a mão de Deus não possa abrir e nos libertar, porque foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer as obras do inferno. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ah, queridos, a mão de Deus fez Ezequiel andar. É a mão de Deus, queridos. E diz que quando a mão de Deus vem, quando ele anda, não fica só nisso. Naquele vale, Ezequiel descobre, e ele faz, gente, um pronunciamento lindo: a mão de Deus. Parece tão comum isso, não parece? A mão de Deus. A mão de Deus, comum para mim e para você. Ele estava vivendo num tempo onde ídolos, sabe, de madeiras, estátuas, deuses que tinham mão e que não agia em favor do povo, deuses que tinha que ser carregado pelas mãos de homem. Ezequiel diz: a mão de Deus me moveu. Ele estava dizendo: meu Deus, eu não sei os seus, mas o meu Deus tem mão, e ele me move, e ele me guia. Precisa de muita coragem e ousadia para falar isso no momento em que ele estava vivendo. E mais ainda, a voz: e ele me disse. Então profetizei como ele me deu ordem. A voz de Deus me disse: poderão reviver esses ossos? E Ezequiel fala assim: Senhor, é o Senhor quem sabe. Eu não sei você, mas jovem, mas muito inteligente. Eu não sei você, mas eu não costumo dar uma opinião em situação que não vai fazer diferença. Muito inteligente, Ezequiel. Ele sabia que a opinião dele não ia fazer diferença no milagre. Ele sabia que a opinião dele não ia diminuir ou aumentar o poder de Deus. Deus só fez aquela pergunta para Ezequiel, para ver se Ezequiel entendia qual era o poder dele e o limite dele. De Ezequiel. Aquela pergunta revelou o poder de Deus, a fé que Ezequiel tinha em Deus, e revelou para Deus que Ezequiel entendia que ele era um ser limitado. Poderão reviver, Senhor, o Senhor é quem sabe. Então, Ezequiel, se sou eu quem sei, faça o que eu vou te dizer, profetiza. E os decretos de Deus, os planos de Deus, na voz de Ezequiel, queridos, começou a trazer organização naquele vale. O osso que estava lá na ponta começa a se juntar a outro osso, querido. Primeira coisa que trouxe foi organização. Ô, gente, quando alguém me procura para aconselhar, não é todas as pessoas não, tá? Não vão me procurar mais. Uma das coisas que acontece muitas vezes, que a pessoa chega e começa a colocar os vales diante de mim, sabe? E aí o Espírito Santo fala comigo: você não tem que aconselhar, ensina ela a organizar a vida. E tem pessoas, queridos, que quando ela começa a mostrar, dispor os vales, o Espírito Santo fala assim: ensina ela a não desorganizar a vida do outro. Tem duas vertentes. A mensagem é: organiza a sua vida, ou é: não desorganiza a dos outros. A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele vem é organizar. Depois que ele organiza, que osso junta com osso, começa a reajustar. Vem os músculos, vem os nervos. E depois que ele reajusta, queridos, vem o crescimento, todo o crescimento familiar, comunitário, pessoal. Vem depois que o Espírito Santo nos organiza, nos reajusta, aí vem o crescimento. E nós não podemos sair fora deste processo. Esse é o processo dos vales, queridos. Organizar, reajustar, para crescer. Aleluia, glória a Deus. Está difícil o vale de ossos secos?
Mas foi essa palavra que falou comigo primeiro. Eu espero que esteja falando com vocês. Então veio organização, veio reajuste, veio crescimento. Então profetizei como me deu ordem. Aqui está a diferença, querido. Ele não profetizou positivo, não estou falando que isso é ruim. Ele não profetizou a vontade dele. Ele não profetizou só coisas que ele queria. Ele profetizou o que Deus deu ordem. Aqui está a diferença no vale. Aqui está a diferença dos vales e dos cativeiros. É porque a gente tem que profetizar os decretos de Deus. Queridos, e depois que veio visão, depois que veio voz, vem sabe o que naquele vale? Vento. Vento. Vento aqui, queridos, é a representação do Espírito Santo de Deus. Ele é o fôlego de vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Aqui fala 4 ventos. É um espírito, eu sei disso. Mas tem uma analogia muito linda. O Natal, queridos, é o vento. É o Espírito Santo. Já estou no último tópico, viu, mídia? Vocês vão colocando aí, gente, que eu sou péssimo para isso. Coloca aí, à medida que eu for falando, vocês vão colocando. Eu já estou no tópico 3. É o vento do Natal. Que vento do Natal, ele? É o Espírito conosco. O Deus conosco. O Emanuel, prometido em Mateus, querido, no capítulo 1, 23, aquele que veio habitar, o Espírito que vem habitar no ventre de Maria, dando vida ao Deus conosco. Quando Deus está conosco, não há vale profundo, não há vale de depressão, não há vale de doença, não há vale de desilusão, quando o Emanuel está conosco. A sexta-feira da paixão, querido, aquele momento da obra redentora, sabe quais foram as palavras de Jesus? Está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Aqui o Espírito é entregue por nós, ele vem para nós, ele é entregue por nós. Na crucificação, ele entrega o Espírito dele por mim e por você. Ali se desfaz todo o cativeiro de doença, porque pelas pisaduras deles nós fomos curados. E o Pentecoste, querido, é o vento, é o Espírito em nós. Ele vem habitar em nós. E recebereis poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Ficar em Jerusalém. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador que vai viver em vocês. É Deus conosco. É Deus se entregando por nós. E é Deus em nós. E existe um outro, querido. É no arrebatamento. Quando Ele vai com nós. Quando Ele vai com a igreja. Esse está o segredo para os cativeiros. Aqui está o segredo para os vales profundos que a vida nos coloca. Gente, já estou acabando, pode subir. Deus em nós, Emanuel, Deus com nós, Deus por nós, Deus em nós e Deus saindo daqui com nós. Não existe cativeiro que possa resistir o poder destes ventos, o poder do Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é o vale que essa palavra te encontra. Eu não sei se é emocional. Eu não sei se você está em cativeiro. Eu não sei se são seus traumas. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, quando Deus me deu essa palavra, sabe o que acontece ali? Depois que os 4
quando o Espírito Santo faz isso tudo, a resposta é o Senhor que sabe. Foi confirmada. E sabe o que aconteceu, gente? Levantou-se o quê? Um grande exército. Se você tem pedido Deus para te tirar deste cativeiro, amém. Para passar com a gente nesse vale, amém. Mas tem um propósito, que Ele te encontra nessa noite e te tira disso para um propósito, para que você se torne parte do exército dele. E você sabe qual que é a marca de um exército? Qual o propósito de um exército? Proteger o território dele. Existe uma cidade toda indo, caminhando sem a eternidade. Existe uma ilha onde muitos estão caminhando para uma eternidade, sem certeza de uma Canaã celestial. E Deus está falando nessa noite: eu conto com vocês, pessoas comuns, para responder sim esse chamado. Sabe qual que é a característica de um exército? Disciplina rígida. Disciplina rígida. Normas de disciplina rígidas. Normas de obediência rígidas. Normas de respeito rígidas. Respeito e ordem de disciplina rígidas a autoridades. Se é uma coisa que um exército funciona, gente, é obediência a Deus e a autoridades. Este era o vale que Ezequiel foi numa época de muita dor. E ele conseguiu. Levar o chamado dele. Não há desculpa para nós. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus te abençoe. E se há cativeiro na sua vida que precisa ser desfeito, essa aqui é a hora. Essa aqui é a hora. Se você está sentindo que você está aprisionado, é como eu disse, não há cativeiro de segurança máxima que a mão de Deus não te encontra nessa mão. A minha oração nessa noite é: ó Deus, vem sobre a minha vida. Ó Deus, vem sobre a igreja. Ó Deus, vem sobre essa cidade. Ó Deus, vem sobre essa ilha. Deus, vem sobre nós. Porque nós precisamos, Senhor, mostrar para eles que nós temos o segredo de sair dos vales. Nós temos o segredo de sermos guiados em vales muito profundos. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, Senhor. Porque o Senhor está com essa igreja. Eu sinto isso. Deus está com a gente. Deus está em nós. E Ele já se entregou por nós. E vai haver um dia que Ele vai sair daqui com nós. Rabalabachara. Rabacharaba. Fica de pé, igreja. Porque hoje cadeias vão cair. Portas de cativeiro serão abertas. Portas de cativeiro serão abertas. Aquele lugar, querido, que você pensou. Sabe, há momentos que a gente pensa desse jeito mesmo. Será que eu vou sair dessa, Senhor? Será que tem jeito para mim? Tem. Porque a mão de Deus está sobre a sua vida. A mão de Deus está sobre nós. Ramachar. A mão de Deus está sobre os nossos.
sobre os nossos projetos. A mão de Deus está sobre o próximo ano que entra, e Ele vai nos conduzir em vitória. A mão de Deus está sobre nós, para a gente ser resposta de libertação dentro da nossa família.